Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Rafael Dariva, sou fundador da Six Interfaces e vim falar para vocês hoje aqui sobre vendas, sobre processos de vendas e vendas consultivas. Vou trazer aí algumas dicas de venda, falar sobre canais de aquisição, perfis de cliente, funis de vendas e o processo de venda consultiva, né? Da sondagem, spin selling, scripts de venda. Mas por que esse assunto, né? Hoje está cada vez mais difícil vender, né? Nós como consumidores, a gente tem pesquisado muito, então aqui traz um número, né? 80% das vendas acontecem entre 5 e 12 contatos. Tu vê a importância aí do follow-up, que nós vamos falar mais pra frente aí sobre o que é. Eu trabalho com vendas há mais de 10 anos, sou fundador da Six Interface, é uma agência de marketing digital, hoje tem mais de 15 anos, são 17 anos, né? Uma equipe aí de 12 pessoas e um dos trabalhos que a gente faz aqui é entrar em vendas, né? Nós desenvolvemos trabalhos de marketing digital, mas para captação de clientes, né, a gente tem que entrar em vendas, né? E entrando então, né, no conteúdo sobre vendas, falar um pouquinho sobre jornada de compras. Jornada de compras é o caminho que nós consumidores, né, ou o cliente passa desde o início, né, da etapa de aprendizado e descoberta, que a gente chama que é aquele topo do funil, né, quando a gente talvez enxerga que tem um problema e aí começa esse caminho, né, para adquirir um produto, uma solução, né, algum serviço, né, passa por reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra. Isso é jornada de compra. É importante a gente ter isso em mente porque cada cliente vai ter dúvidas diferentes dependendo do estágio que ele se encontra, né? E como que chegam esses clientes, né? A gente tem diferentes tipos de canais de aquisição. É através de ações de marketing digital, como site, Google, redes sociais, anúncios pagos, né? Ainda visitas de clientes que a gente recebe, ligações recebidas, também pode ser considerado como passivo. Quando o cliente vem até nós, a abordagem é diferente, né? Ele já nos prospectou, então a gente é diferente de quando a gente vai fazer uma prospecção ativa, onde nós vamos atrás do cliente, que é chamado também de outbound marketing, né? Cold call, que são as ligações frias, né? A gente vai ligar para algumas empresas, para algumas pessoas, né? Para oferecer os nossos produtos e serviços. Isso tem técnica, né? De venda, de prospecção ativa, né? De como fazer essa ligação para fazer a oferta. Então tem muito script. Cold mail também é envio de e-mails, geralmente de forma automatizada, né? Para pessoas que a gente busca endereços na internet ou algumas listas mais específicas, né? E mensagem direta, a gente também pode chamar as pessoas nas redes sociais, por exemplo, né? Ou acessar alguns sites e fazer tentativa. Então, aqui já difere, né, como que a gente vai conversar com as pessoas. Olhando para o lado do inbound, as pessoas chegam até nós mais prontas. E aí a gente tem que desenvolver um processo de vendas, né, que geralmente se dá dessa forma. Prospecção, né, seja inbound ou outbound, né, o cliente vem até nós, vai ter aí uma proposta, uma negociação, né, até chegar no fechamento. Isso aí a gente pode dividir em subetapas que vai variar de acordo com a empresa. Por exemplo, se ele me ligou, me mandou um e-mail, né, e não está com o tempo naquele momento, eu vou marcar um segundo momento para fazer a sondagem, que é um diagnóstico estratégico. Isso aí vem das vendas consultivas. A gente precisa conversar com os clientes, fazer perguntas inteligentes, perguntas estratégicas para se situar, não só tirar pedido, né? Lembra que vender está mais difícil, então a gente tem que trabalhar com um sistema de vendas consultivas para poder até gerar mais valor, né? Agregar mais valor com perguntas inteligentes. Depois a gente avança para a apresentação da proposta, que em algumas empresas isso acontece também num segundo momento, porque depende às vezes do orçamento, né? E aí vem a questão do monte seu mapa de vendas, processo, né? A gente tem que desenhar esse processo, então a gente pode ter copy pronta das mensagens, que são os scripts, né, de vendas, que é desde como que eu vou falar com a pessoa, seja no WhatsApp ou no telefone, né, ou por e-mail, as perguntas que eu vou fazer. Então, primeira dica, né, montar um mapa de vendas. E aí, entrando na primeira etapa de abordagem, aqui eu trago algumas dicas, né? Primeiro, né, já trouxe antes, organize os scripts, né? Crie uma rotina, que horário eu vou fazer, quanto tempo, né, eu vou tirar para atender os clientes, né? E na abordagem, dependendo da situação, é hora de a gente marcar a visita, a ligação, uma reunião, não é hora de vender. Então tem que lembrar sempre que a gente precisa escutar mais, né, em vendas, fazer perguntas inteligentes, do que falar, né? Então aqui não é hora de vender, vamos deixar para vender na etapa de proposta, né? Em abordagem, quando o cliente vem até nós, a gente às vezes demora um tempo até conseguir a atenção dele para conversar. Então aí mais uma dica, não tenha medo de ser insistente, né? Na verdade persistente.
né? Porque às vezes até eu como consumidor, como cliente, às vezes demoro para responder, né? O vendedor me chama, eu olho e não respondo, isso é normal, né? E às vezes nem é por mal, né? Muitas vezes não é por mal. Né? Então uma dica, até outra dica aqui, é se o cliente sumiu, né? Tu pode experimentar mensagens de áudio. Já tentou mandar mensagens, mandou mensagem de texto, né? Tentou ligar, a pessoa não respondeu, pode usar mensagem de áudio. Lembrete, fale com entusiasmo. Procure identificar como que o cliente se comunica. Se ele está mandando mensagem de áudio, né, manda mais áudio. Se tu mandou uma mensagem de áudio e ele te respondeu em texto, pode ser que a preferência dele seja o texto, ele não gosta de áudio, então volta para o texto, né? Aí eu vou passar depois para vocês aqui alguns scripts, que é, por exemplo, chegou o cliente, como chamar ele. Então, se tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, que tu pode fazer o pedido por ali. Agora, entrando em tipos de clientes, é sempre importante a gente lembrar que cada pessoa é diferente, né? E cada pessoa acolhe a comunicação de uma forma diferente. Vocês já falaram que aquelas pessoas são mais visuais, né? Que elas são muito rápidas e até parece que são impacientes, né? É resposta curta, é muita objetividade, né? Então a gente tem que entrar nessa linha, né? A gente não pode ser todo sinestésico, por exemplo, que é aquela pessoa mais sentimental, que quer mais atenção. Uma pessoa que é mais impaciente, por exemplo. Aí avançando então a abordagem, a gente vai tentar encaminhar para a sondagem. Isso aí também pode acontecer no mesmo momento. Por exemplo, se o cliente ligou, eu já começo a pedir algumas informações, ele está com tempo, eu já avanço para a abordagem. Ou se ele veio me visitar, eu já avanço para a abordagem. Agora, se eu estou chamando ela no WhatsApp, né, a pessoa veio até nós, por exemplo, deixou um recado, ou mandou um e-mail, ou veio, né, de alguma parte do inbound ali, a gente vai chamar ela e tentar marcar um horário para fazer essa sondagem, que é o diagnóstico estratégico. O que é essa etapa aqui? Depois que a gente conseguiu avançar nessa abordagem, que pode acontecer também no mesmo momento, né, a gente vai tentar, vai buscar fazer o levantamento dos interesses e das necessidades do cliente. São perguntas poderosas que a gente tem que fazer. Vamos escrever, a gente vai ver já em seguida quais são alguns tipos, né, de perguntas poderosas que se baseiam nessa técnica do spin selling. Então, é o momento de fazer pergunta e escutar, né, ler com atenção, elaborar, já ter, né, o script pronto, fazer de forma dialogada, não é um questionário, né, é um diálogo. A gente pode analisar também quais são os critérios de qualificação, porque não adianta a gente ficar atendendo o cliente que não é o perfil de cliente, né, que você atende, né, que eu atendo, por exemplo. E aqui alguns exemplos de perguntas para sondagem, né? Por exemplo, interesses, comportamentos, né, necessidades dos clientes, né? O que você está buscando, né? Qual o produto? Como que surgiu essa necessidade? O que você vai levar em consideração para decidir sobre o produto? Quem além de você vai auxiliar nesse processo de compra? Né? Quando vocês irão decidir? Né? E aí a gente identificar se o cliente está comprando por dor ou por sonho. E aqui vem a técnica do spin selling, né? Que é a situação, entender o que ela está buscando. Procure fazer perguntas abertas, né? Tem esse roteiro utilizando essa técnica do spin selling, né? Situação. Ao mesmo tempo que a gente vai estar coletando dados, informações para a gente poder elaborar o orçamento, a gente estará fazendo perguntas poderosas para que a pessoa pense que ela precisa dessa nossa solução. Né? E aqui tem alguns exemplos, então, né? Como surgiu essa necessidade, o que vocês irão avaliar para decidir sobre o produto, quem além de você irá auxiliar nesse processo de compra, né? Para quando é essa compra? E isso aqui é baseado então nessa técnica do spin selling, né? O spin bench que eu trouxe aqui, que é essa de situação, P de problema, I de implicação, N de necessidade, né? B de orçamento, de budget, né? A de autoridade, tempo. Então alguns exemplos, né? Por exemplo, de situação, né? O que você está buscando, né? Qual produto você está buscando? Quando surgiu, como surgiu essa necessidade? A gente vai estar ouvindo o cliente, né? Lembra-se de ouvir mais, né? Quais são os principais problemas que você encontra por não ter isso ou por fazer tal coisa dessa forma? Você já pensou sobre o impacto negativo que isso pode acontecer se não for resolvido, né? Estou implicando o problema, né? Como você vai se sentir com isso? Como seria se você resolvesse isso, né? Eu estou criando necessidade. Posso falar de autoridade também, porque a gente está aqui na etapa ainda de diagnóstico. Quando eu for apresentar o orçamento, pode acontecer em outro momento. E se eu descobrir que a pessoa não é o decisor, eu posso convidar o decisor. Então, uma pergunta de autoridade, por exemplo, quem além de você
irá auxiliar nesse processo de compra? Quem vai decidir a compra, né? Mais ou menos, né? A gente quer saber. Então, sei que ele não é o decisor sozinho, tem um sócio, tem outra pessoa, é o marido, é a esposa, né? Que vai decidir. Vou chamar ele para a próxima, né? Tempo, né? Aqui para gerar uma urgência aí também. Quando vocês irão decidir? Para quando é essa compra? E o orçamento, a gente pode fazer uma validação ali também para entender a expectativa, né? Olha, os clientes que costumam ter sucesso investem em média X. Esse valor está dentro das suas expectativas? Está dentro das suas possibilidades, né? Aqui, daqui a pouco, às vezes acontece filtros aí de a gente não avançar, por exemplo, ou entender a expectativa da pessoa, né? Que ela quer, o orçamento acima ou abaixo, né? Do que aí a gente vai conseguir fazer um alinhamento de expectativa também. Aí, para passar para a etapa 3 de proposta, é onde a gente já tem informações sobre necessidade, sobre os problemas, sobre autoridade, sobre tempo, e aqui é o momento que a gente vai trazer, então, a solução, o momento de apresentar a proposta, né? Aí é legal a gente ter, para quem faz orçamento e precisa mandar para o cliente ou apresentar, ter um documento de apresentação, né? Que traga os diferenciais da empresa, dos produtos, que traga os benefícios, as características. E para cada objeção comum que as pessoas costumam trazer, a gente pode criar uma quebra de objeção, né? Uma apresentação, um script para ir trabalhando as objeções ao longo do processo. Mais algumas dicas: não evitar, enviar a proposta pelo WhatsApp. Muita gente pede, né? Me manda pelo WhatsApp. O legal, dependendo do produto, né? Do processo de vendas, eu costumo fazer muita reunião, né? Online, via Google Meet. O telefone também, mas Google Meet é a minha preferência, porque eu estou aqui olhando as pessoas, né, conversando com elas, apresentando e podendo tirar as objeções, quebrar as objeções. E mesmo assim tem gente que insiste, né, me manda pelo WhatsApp. Então, quando eu precisar mandar pelo WhatsApp, tente marcar um retorno, né, um follow-up em 24 horas, né, tem que manter quente ainda a negociação, porque depois que esfria fica mais difícil. E meu próximo vídeo vai ser sobre CRM, que é como organizar o processo de vendas, guardando todas as anotações de cada cliente num CRM, para gerando atividades para a gente não perder ninguém de vista e aumentar as chances de vender. É isso aí, então, gente, vai ficar para o próximo vídeo. Brigadão aí, até a próxima.